Já contaram alguma mentira sobre você que acabou te prejudicando? Algo que não era verdade, mas abalou a confiança das pessoas à sua volta? No vídeo de hoje eu quero te apresentar uma história de um jovem que logo cedo passou por essa situação, onde foi vítima de calúnia e que te levaram para muito longe. Sabe de quem estou me referindo? Sejam muito bem-vindos ao canal Filhos da Promessa, canal de conteúdo voltado para apresentar histórias da Bíblia, fazer reflexão sobre o dia a dia do cristão e te ajudar nos primeiros passos dessa caminhada. No vídeo de hoje, quero te apresentar uma história de um jovem que sentiu na pele o que é ser caluniado, preso e punido, sem ao menos ter culpa. Sonhos. Nossa história começa com um jovem muito amado por seu pai, que por sinal amava mais esse filho do que os outros, recebendo uma túnica de muitas cores. Seus irmãos o odiavam por ser tão amado pelo pai. Esse jovem ainda por cima teve 2 sonhos que, em poucas palavras, o colocavam acima dos seus irmãos. Mas isso não foi tão bem recebido, nem pelo pai e nem pelos irmãos. Devido ao tratamento do seu pai, seus irmãos iam alimentando esse ódio. O poço. Segundo uma ordem de seu pai, José, que é o nome do nosso jovem, vai até onde seus irmãos estão para ajudá-los a apacentar ovelhas. Como podemos imaginar, não foi bem recebido, né? Ao seus irmãos verem se aproximar, começaram a conversar entre si. Lá vem o sonhador. Outro já disse algo muito pesado, para matá-lo e jogá-lo no poço. Depois a gente fala que foi devorado por uma fera, foi assim que esse irmão se referiu. Porém teve um outro irmão que já falou, nada de matar, nada de derramar o sangue. Enfim, quando o jovem chegou, o jovem foi empurrado dentro desse poço. E pouco depois foi usado como moeda de troca. Seus irmãos o venderam para um mercador a caminho do Egito. Mais para frente, José é vendido para Potifar, que era o capitão da guarda do faraó. A calúnia. Enquanto José estava na casa de Potifar, tudo ali foi muito próspero. O Senhor abençoou a casa e o campo, tudo por amor a José. Isso fez com que o egípcio deixasse tudo nas mãos de José, para ele cuidar. Entretanto, a mulher de Potifar ordenou que José se deitasse com ela. Como o garoto recusou, ela saiu dali dizendo que o garoto havia tentado algo com ela. Potifar, quando chegou em casa, soube da situação e se enfureceu. Pegou José e levou ele para a prisão. Esquecimento. Mesmo na prisão, a bondade do Senhor estava na vida de José, e ele logo caiu nas graças diante dos olhos do carcereiro, que deixou em suas mãos a organização dessa cadeia e os presos, e tudo o que se tinha para fazer. Nesse tempo, o padeiro e o copeiro do rei foram presos e mandados direto para onde estava José. O motivo pelo qual eles foram presos foi que o padeiro serviu para o rei e o rei encontrou pedras dentro do pão. E o copeiro, na mesma oportunidade, servindo suco para o rei encontrou mosca dentro do suco. Então aquilo foi dado como uma ofensa gravíssima. E por esse motivo eles foram levados para a prisão. E dias depois eles viriam a julgamento e ali seria dado o veredito. Se eles voltariam a trabalhar ou se seriam executados. Na cadeia, ambos tiveram sonhos. Puxa, mas tudo isso não começou por um sonho? E ali aquele sonho que aqueles homens tiveram, ninguém conseguia interpretar, ninguém conseguia entender o que significava. José conseguiu interpretar os 2 sonhos. Em resumo, o padeiro ele seria morto. Infelizmente ele não ia sobreviver. Quanto ao copeiro, ele retornaria ao trabalho. E José pede para que ele não se esqueça dele. José pede para que ele fale sobre José para o faraó, para que, através disso, José possa sair dali. E assim como disse José, mais para frente o rei chama os 2 à sua presença, os julga e o copeiro permanece na função. O copeiro virou agora oficial do rei, enquanto o padeiro foi condenado. Porém, o copeiro, mesmo com aquela situação boa, ele esquece do jovem José. Sonho do faraó. Tempos depois, o faraó teve um sonho, e que ninguém havia conseguido
desvendar o que significava. Nessa situação, o copeiro logo se lembrou daquele sonho que ele teve e que José, lá na cadeia, ele conseguiu interpretar. Ele contou o fato para o faraó e nessas circunstâncias o faraó mandou que chamassem esse garoto até a presença dele, pois ele queria uma resposta para aquele sonho. Já que ele já tinha chamado todos os magos e todos os videntes do reino e até aquele momento ninguém tinha conseguido dar uma solução. José chega até a presença do rei e após ouvir o sonho do faraó, José consegue interpretar, dizendo que virão 7 anos de fartura e 7 anos de fome, 7 anos de crise. Além de dizer o que significava esse sonho, José ainda aconselhou a colocar um homem entendido e sábio como governador sobre as terras nestes anos. Assim, em tempos de fartura, eles fariam um estoque do trigo e de todos os alimentos que fossem precisar. Assim, quando a crise chegasse, eles estariam preparados para esse momento, reviravolta. As palavras de José foram muito bem aceitas, tanto pelo faraó quanto por seus servos, que ao terminar, o rei decidiu transformar José em governador sobre toda a terra do Egito. Afinal, as palavras dele foram muito sábias, e ninguém seria mais entendido do que ele, já que Deus estava guiando os passos dele. Conforme a interpretação do sonho, chegaram 7 anos de fartura, e com a supervisão de José, foram guardadas as provisões, já se preparando para os anos ruins. Quando chegou o período de crise, o Egito estava bem preparado, e as terras vizinhas vinham comprar nas mãos de José trigo. Reencontro. Nesse período tão difícil, os irmãos de José vão até José buscar mantimentos. José os reconheceu. O que você faria nessa situação, tendo ali os seus ofensores? Mas acima de tudo, são seus familiares. José, nessa situação, fez com que se reunissem todos, tanto os irmãos quanto o pai, e ali junto a eles revela o que aconteceu. Os irmãos se arrependem, o pai fica pasmo com tudo aquilo que aconteceu, e mesmo assim, mesmo caluniado e injustiçado, José se manteve firme com uma conduta honesta e sem se corromper, e principalmente, sem dar o troco. A história nos mostra que não importa em qual fase estamos, seja no fundo do poço, sejam as calúnias, sejam as mentiras sobre você, ou até mesmo se seja a aprovação das suas habilidades. Deus está com você. Se mantenha firme e com foco, sem fazer o mal, influencie o bem por onde você passar. O que achou da história de hoje? Deixa aqui nos comentários o que você achou, e se você quiser se aprofundar nessa história, você pode encontrar no livro de Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 50. Não se esqueça de se inscrever no canal para ouvir mais histórias. Ative as notificações, assim você será avisado quando sair novos vídeos no canal. Um grande abraço e fique com Deus.